Nosso trabalho é sobre ceratometria da disciplina prática optométrica. É feito em dupla por mim, Eveline Costa e Ana Braga. A etimologia da ceratometria vem de cerato, que é córnea, e metria, que é medida. Também é conhecida como queratometria e mais remotamente por oftalmometria. A ceratometria é uma técnica na clínica optométrica que se utiliza para medir a curvatura da superfície anterior da córnea em dioptrias, com um aparelho chamado ceratômetro. Utilizam-se dois tipos, o de Helmholtz, que leva o nome de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, que foi um matemático, médico e físico alemão. Ele devotou a sua vida à ciência, segundo a Enciclopédia Britânica de 1911. E Schultz de Javal, que leva o nome de Hermann August Schultz, que era um médico, oftalmologista e educador norueguês. Schultz é conhecido como o primeiro professor de oftalmologia da Noruega e aluno de Louis Émile Javal, que era um oftalmologista francês nascido em Paris. Javal é lembrado por seus estudos de ótica fisiológica e seu trabalho envolvendo distúrbios conhecidos como estrabismo. Porém, sua primeira profissão era engenheiro civil. Ceratômetro de Helmholtz. Corpo do ceratômetro. Na imagem 1, a gente tem o oclusor. No 2 é o apoio de testa. No 3, a queixeira. No 4, o regulador da testeira. No 5, o transferidor do eixo. No 6, o tambor de dioptria vertical. E no 7, o tambor de dioptria horizontal. No 8, o regulador de apoio da queixeira. No 9, o regulador de miras. No 10, a trava do corpo do ceratômetro. No 11, o regulador da altura do corpo do ceratômetro. No 12, ocular e 13, marca de ajustes. No vídeo ao lado, podemos observar a parte interna do ceratômetro de Helmholtz. Tirando a sua capa superior, desta forma é possível ver as miras prismáticas se movimentando. São duas miras, uma com o prisma horizontal e a outra com o prisma vertical. Prisma horizontal de base externa no tambor horizontal de dioptrias e o outro prisma vertical de base inferior no tambor vertical de dioptrias. Através do conjunto de lentes, é possível observar o reflexo iluminado na córnea, sendo um círculo central, um círculo alinhado do círculo central mais à esquerda e um outro círculo refletido da córnea iluminada, alinhada com o central, porém mais superior, refratado pelo conjunto de lentes e prismas. Elementos internos do ceratômetro. Nessa imagem ao lado, podemos observar as miras refletindo na córnea. A seta verde identifica a mira centralizadora, que deverá estar posicionada ao centro da mira ceratométrica central, ou seja, os olhos do examinador no círculo inferior direito, e deverá estar bem nítida quando ajustar a ocular do equipamento, mesmo antes de ligar o equipamento. A seta vermelha mostra uma das 3 miras ceratométricas, que está apontada ao prisma vertical da base inferior. Elas devem estar nítidas, esféricas e com sinais de mais e menos sobrepostos, para termos o resultado da ceratometria do indivíduo examinado. Nessas imagens, temos algumas das possíveis variações. Na imagem superior, é possível observar que a mira central está duplicada. Então, é necessário aproximar ou afastar o equipamento do examinado para a mira entrar em foco. Na imagem inferior, temos a figura A, que deve ser corrigido o eixo primeiro, pelo tambor de eixo, para alinhar os sinais, e depois sobrepor os sinais nos tambores de dioptria, horizontal para o sinal de mais e vertical para o sinal de menos. Na figura B, o eixo está correto, mas é necessário corrigir as dioptrias, tanto no tambor horizontal quanto no tambor vertical. E na figura C, está representado o resultado esperado da finalização dos processos de medição ceratométrica. Antes mesmo de posicionar o cliente e ligar o equipamento, é necessário ajustar a ocular, para que a mira centralizadora focal esteja bem nítida. A partir desse momento, aí sim,
posicionar o cliente e observar a altura de queixo, testeira, mira, com o pino alinhador na altura do canto externo, iniciando a mensuração com o olho direito e depois com o olho esquerdo. Ligar o equipamento e observar as miras. Nesse exemplo, a primeira visão é de miras ceratométricas fora de foco. Será necessário aproximar ou afastar o equipamento do examinado, para focar e não haver duplicidade nas miras. Ao focar, observa que está fora de eixo e de dioptria, pois os sinais não estão alinhados no mesmo plano. Sinal de mais frente a frente com sinal de mais e de menos. Frente com sinal de menos. Ajustar no tambor de eixo o alinhamento. Agora temos as miras em foco e ajuste do tambor de eixo e o ajuste do tambor horizontal, mostrando que os dois sinais de mais se tornam um só, pois estão sobrepostos. Em seguida, ajustamos o tambor vertical, também fazendo com que os sinais de menos fiquem sobrepostos. Neste momento, observando os tambores para transcrever a mensuração. No tambor horizontal, temos o valor de 42,37, curva dióptrica, ou podemos anotar 7,96 de raio de curvatura no eixo horizontal, em 180 graus. No tambor vertical, temos o valor de 43,00 de curva dióptrica, ou anotar 7,96 em raio de curvatura no eixo vertical de 90 graus. Schultz Javal. Outro equipamento bastante utilizado é o ceratômetro mais conhecido por Javal. Diferente do Helmholtz, ele mensura os meridianos separadamente. Isso acontece por ser representado por duas imagens, uma na cor verde e outra na cor vermelha. São figuras geométricas que, através do comportamento dela durante a operação do equipamento, dará resposta quanto ao valor ceratométrico do indivíduo examinado. O processo de adaptação do cliente ao aparelho é o mesmo. A mira de foco e as miras ceratométricas mudam, e o procedimento tem um pouco mais de passos. Observe que temos duas miras geométricas, vermelha e verde, controladas com um mancho, que determina tanto a curva dióptrica quanto o eixo, visualizados em mostradores distintos. Dentro do equipamento, identificaremos as duas imagens refletidas pela córnea, com medidas centrais corneanas entre 2 e 3 milímetros. No Javal, faremos 2 passos para cada olho, medindo a curva a 180 e, ao girar o manche para o lado externo do equipamento, medirá a curva dióptrica no eixo de 90 graus. Na parte interna, também é possível ver a mira de foco, representada por uma linha oblíqua que passará perpendicularmente no centro das duas figuras geométricas. Na imagem item A, vemos o olho direito sendo medido a 90 graus. A linha de foco aproximadamente no centro das figuras geométricas, precisando do ajuste das dioptrias. No item B, já finalizado o ajuste da curva dióptrica. No item C, vemos o olho direito sendo medido a 180 graus e apresenta estar fora de eixo e de dioptria. No item D, com o giro do mancho, ajustou o eixo, mas ainda falta a rotação do mancho para ajustar a dioptria. E finalmente, no item E, o resultado esperado para o meridiano medido. Resultados ceratométricos. Tanto para um equipamento como para o outro, o resultado das mensurações ceratométricas será o mesmo. A notação universal é feita primeiro com o meridiano mais plano, depois o meridiano mais curvo, e o eixo escolhido será do meridiano mais plano. Exemplo: 43,50 horizontal e 41 vertical. Teremos como resultado final 41 por 43,5, eixo do meridiano vertical, exemplificado por 90. Objetivo da ceratometria. O objetivo da ceratometria não é apenas fazer a medição da córnea. Ela também tem como objetivo identificar qual é o tipo de astigmatismo para correção. Nós temos o astigmatismo
que é de residual de outros meios, e o astigmatismo propriamente da córnea, conhecido como ATC. Os valores da ceratometria determinam a curva base a ser pedida para uma lente de contato e o tipo de lente a adaptar. O estudo da córnea também é um outro objetivo da ceratometria, porque iremos identificar se essa córnea ela é regular ou irregular. Normalmente as irregularidades de córnea não identificam os dois meridianos num ângulo de 90 graus. E o seu resultado também nos dá uma ideia de qual vai ser o eixo e a dioptria astigmática refracional. Iremos falar um pouco mais à frente quando falarmos sobre a lei de Javal. Além disso, ainda temos a identificação da qualidade da lágrima e o tempo de piscar daquele nosso cliente. No próprio ceratômetro, nós temos uma técnica que nós identificamos se esse cliente tem um rompimento de lágrima muito rápido ou não. O astigmatismo corneal e astigmatismo residual nós conseguimos identificar através da ceratometria. Por exemplo, quando a nossa ceratometria tem um resultado de 41/43 a 180, nós temos um astigmatismo de 2. Possivelmente, na refração, nós teremos um resultado para a correção entre 1,25 e 1,5 de astigmatismo, nesse mesmo eixo da ceratometria. Agora, se durante a ceratometria nós identificamos uma córnea 41/41,5, mesmo que seja 180, e no astigmatismo refracional nós temos um astigmatismo de 1,25 a 90, determinamos aí que o astigmatismo refracional é o astigmatismo residual, porque ele não é compatível com o da ceratometria. Com o resultado de ceratometria de 41/43, nós conseguimos identificar a curva base a ser pedida. Uma das formas da identificação é a utilização da fórmula. Essa fórmula nós utilizamos o K' menos K sobre 2 mais K. Isso quando o astigmatismo até 2. Astigmatismos acima de 2 é K' sobre K dividido por 3 mais K. Através do resultado, temos a curva em dioptrias para a curva base, ou também pode ser pedida pelo raio. O raio vai ser calculado pela fórmula 337,5 dividido por K. Ou é possível usar a tabela do fabricante. Quanto ao tipo de lente, nós vamos identificar a partir do tipo de astigmatismo. Se temos um astigmatismo de córnea, a melhor lente a ser indicada para esse cliente é uma lente RGB. Se nós temos um astigmatismo residual, podemos indicar RGB, mas tem uma boa chance de adaptação adequada com as lentes hidrofílicas tóricas. Ainda lembrando que o K' é a curva mais alta e o K é a curva mais plana. Ao observar as miras, nós conseguimos identificar se essa córnea é regular quando essas miras elas estão bem esféricas. A partir do momento que nós identificamos as miras fora de sua esfericidade, conforme a imagem ao lado, nós podemos observar também que essa córnea é bem provável que tenha algum tipo de patologia. Ou foi uma córnea que já passou por uma cirurgia refrativa. Uma das patologias mais comuns no consultório, trabalhando com a contatologia, é identificarmos o ceratocone. Com os resultados ceratométricos, nós também conseguimos ter uma ideia de qual o estado refrativo daquele olho. Então, determinamos uma relação de uma córnea mais plana
com a hipermetropia. Então, por exemplo, se eu faço uma ceratometria entre 39 e 41, há uma grande chance do meu cliente ser hipermétrope. No caso da ceratometria apresentar uns valores acima de 44, 47 dioptrias, há uma grande chance desse nosso cliente ser míope. Além disso, nós temos a lei de Javal. Vamos explicar a seguir. A lei de Javal, ela é determinada para astigmatismos até 2, onde ele fala que se essa ceratometria ela está a favor da regra, então é bem possível que na correção refracional há apenas uma mudança entre 0,50 e 0,75 dioptrias. Exemplo, se nós temos uma ceratometria com astigmatismo de 2 a 180, o refracional é bem provável que esteja entre 1,25 e 1,5. Se nós temos um astigmatismo, uma córnea com astigmatismo a 90, então nós temos uma córnea de 40 por 41 a 90. Então nós temos um astigmatismo possivelmente para ser corrigido de 1 a 90. Pela lei de Javal diz que o esperado é que haja uma diferença entre 0,50 e 0,75 para a correção refracional. Então esse astigmatismo em receita, ele ficaria em torno de 1,5 e 1,75. Agora, se nós temos uma córnea plana, ou seja, uma ceratometria 41 por 41, o que é esperado na refração é que esse astigmatismo esteja entre 0,50 e 0,75, ainda a ser corrigido com o eixo A90. Então essa é a relação da lei de Javal com a refração do indivíduo a ser corrigido. Com o cliente ainda posicionado no ceratômetro, é possível identificar a qualidade da lágrima dele e o seu tempo de piscar. Se o nosso cliente tem um olho mais para seco do que para mais umidade, ou com disfunção entre teor aquoso e a parte lipídica, esse cliente tem uma tendência a piscar mais, porque ele percebe que o olho seca enquanto você está fazendo a ceratometria. E o que nos atrapalha nesse momento é que quando esse olho começa a romper a lágrima, as miras ceratométricas, elas não ficam mais tão esféricas, elas começam a ficar quebradas. Então, também é importante observar durante o exame essa representação de imagem das miras ceratométricas para a gente pedir para o nosso cliente piscar. Nesse instante, o que nós podemos fazer? Pedir para o cliente segurar o piscar e contar em segundos quanto tempo leva para essas miras ceratométricas ficarem quebradas ou tortuosas, identificando assim que esse cliente tem um problema com piscar, ou precisa piscar mais ou precisa piscar menos, para que haja melhor lubrificação desse olho. Consequentemente, conseguimos melhor identificar que tipo de lente, sendo ela hidrofílica, com que teor aquoso nós iremos fazer a adaptação para esse cliente. Então isso também é possível com o ceratômetro. No caso do poder da lente lacrimal, nós a partir da ceratometria já conseguimos ter a ideia do cálculo, né? É uma fórmula simples, onde nós temos a curva base menos o K. Mas é preciso ter a curva base primeiro. Então, como exemplo, nós temos o 41 por 43 a 180. Então, nós temos um astigmatismo de 2. Dividido por 2, 1. Somado ao K, que é 41. Então, temos uma curva base de 42. 42 dioptrias. Ok. Na fórmula do poder da lente lacrimal, seria a curva base menos o K. Então, 42 menos o K, que é 41, sobrou 1. Então, essa lente ela tem um poder esférico de mais 1.
Lembrando que nós temos um astigmatismo de córnea de 2. Então, o poder refracional dessa lente vai ser o mais 1 do CB da curva base menos o K, mais o ATC, que já se apresentou durante a ceratometria. Então, o poder da lente lacrimal para, principalmente uma lente rígida, seria de mais 1 com menos 2 a 180, que seria o eixo da ceratometria. Além das medidas ceratométricas, o ceratômetro também é útil na avaliação da adaptação de lentes de contatos hidrofílicas, onde nenhuma medida ceratométrica será realizada. Porém, nós vamos avaliar a qualidade das miras com o cliente já fazendo uso das lentes. O cliente ele deve estar com as lentes colocadas, colocamos o ceratômetro em foco, não vamos nos preocupar com as medidas e vamos observar apenas a qualidade das miras, se elas estão nítidas ou regulares. Conforme a imagem ao lado, quando nós temos de forma uma lente bem adaptada, as miras elas estão nítidas, distorcem levemente ao piscar e voltam a ficar nítida. É sinal de lente bem adaptada. A lente apertada, as miras são distorcidas, é sinal que as lentes estão justas ou desidratadas. E na lente solta, as miras ficam nítidas, mas os sinais das miras se afastam muito no piscar, é sinal que a lente está folgada.